Interligados com Ju Gouveia. Oferecimento Supermercados Rex. Só no Rex você tem mais. Estamos então no 42º Interligados com Ju Gouveia, direto para o Lavras TV. Dia de gravações, então, 42º Interligados com Ju Gouveia, direto para o Lavras TV. E hoje estamos recebendo dois convidados muito especiais. Estamos com a doutora Carla Zanolla, ela é médica ginecologista, e com o personal trainer, o Álvaro Quinho. Doutora Carla, tudo bem? Olá, Ju, tudo bem? Quinho, como vai? Muito Tudo obrigada. bem, Quinho? Tudo bem, Ju? Pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Para a gente conversar um pouquinho sobre a saúde da mulher, né? Eu sou ginecologista, né? Especialista em reprodução humana e em endoscopia ginecológica. Sou mãe de duas crianças maravilhosas, a Maria Clara e o Eduardo. Sou casada com o Dr. Edinaldo, ortopedista e médico da dor. Sou mestre em saúde da mulher, doutora em cirurgia pela UFMG. E estou muito feliz com o convite. Muito obrigada. Nós que agradecemos a sua presença. E conosco aqui o Álvaro Quinho também. Ele é personal, é isso, Álvaro? Isso. Tudo bem, Ju? Tudo bem. Obrigado mais uma vez por estar aqui. Nós que agradecemos. Poder contribuir com as mulheres 40 a mais, para elas perceberem que é o começo, não é o fim, né? E minha trajetória aqui, fui graduado pela FAGAM em 2006, me especializei em musculação e treinamento esportivo na FMG, me tornei treinador de atletismo com chancela da CBAT no ano de 2011 e atualmente sigo fazendo uma educação continuada à distância numa plataforma online que vem me gabaritando com os meus clientes no dia a dia, no meu trabalho. Bacana. Também sou pai. É pai tenho de uma duas mulher, meninas, isso, né? duas meninas. Tenho uma mulher 40 a mais em casa também. Então ele sofre, na pele, Pele. porque ele tem uma mulher 40 a mais em casa. É isso, Quinho? Eu vou começar fazendo uma pergunta, então, para a doutora. O que muda no corpo da mulher, doutora, a partir dos 40 anos, em termos hormonais? A gente está sempre em mudança, né? Em constante mudança, desde quando a gente, né, sai aí da fase da criança, puberdade, começa a vida reprodutiva. E aí, quando a gente entra na mulher 40 a mais, a gente começa a ter o declínio dos hormônios, porque a gente vai se preparar, né, para entrar na menopausa. Então, a gente vai passar por esse período de transição, que é o período do climatério, que é quando a gente vê essa mudança hormonal, né, acontecendo até a gente chegar na menopausa, que é a finalização, principalmente dos hormônios, principalmente do estradiol, que é o hormônio principal, a principal queda que vai acontecer, que é com o estradiol. Então, na menopausa, a gente vai ver aí um aumento do FSH, que é um hormônio responsável por estimular o ovário. Por quê? Porque ele vai tentar, de toda forma, estimular o ovário e ele não tem mais células que vão responder a esse hormônio, né? E é por isso que ele fica tão alto e o estradiol tão baixo, porque o FSH tenta estimular, mas não tem célula suficiente para mandar o estradiol de volta. Então, o que mais marca este período é o aumento do FSH e a queda do estradiol. E o Kim vai responder para nós, né? Uma pergunta bem até interessante. É verdade, Quinho, que o metabolismo desacelera depois dos 40 anos? Olha, Ju, isso é um conjunto de fatores, né? O que mais aparece, a dúvida maior, geralmente as pessoas remetem ao metabolismo ficar lento. Mas isso se observa com a manutenção da dieta que as pessoas têm desde a fase jovem, né? Vou dar exemplo de uma atleta, né? Ela treina, tem a dieta, ela se aposenta como atleta e mantém a mesma dieta. Então, o consumo de calorias continua acima da média da vida que ela tinha como atleta. Então, as pessoas adquirem outros hábitos, às vezes a opção por alimentos mais calóricos, ultraprocessados, acontece declínio hormonal, a perda de massa magra,
o nosso corpo aos 30 anos já começa a dar sinais de envelhecimento, e tudo isso culmina com essa questão do metabolismo. Quando a gente aumenta 1 kg de massa muscular, o gasto calórico nesse período vai ser em torno de 13 calorias. Isso é irrisório. Não vai modificar muita coisa na questão do emagrecimento se você tiver um metabolismo muito acelerado, que é o que todo mundo deseja. Então, esse somatório de fatores, dieta, baixa atividade, as pessoas param de se movimentar como faziam na vida mais jovem. Isso culmina com essa questão do metabolismo lento. Pode ficar mais lento, mas não é ele por si só. Então, a pessoa precisa ajustar a dieta após os 40 anos também, são fases da vida, assim como a questão hormonal, né? E tentar fazer com que esses hormônios favoreçam essa mudança que a pessoa deseja, para não sofrer essas consequências de achar, meu metabolismo está lento, eu estou acabada, eu vou engordar, eu vou perder massa magra, eu vou perder força, eu vou ter preguiça e nada mais funciona. Entendi. E qual o papel do autocuidado na saúde da mulher madura, doutora Carla? Na verdade, eu acho que o autocuidado serve para todas nós, independente da idade, né? Em relação à mulher 40 mais, eu acho que é muito importante porque, assim, a gente já está numa fase onde a gente já tem aí praticamente uma estabilidade emocional, financeira, a gente já está com outras possibilidades, né? E com oportunidades. Mas, ao mesmo tempo, vem uma cobrança muito grande em relação à família, grana, a pressão de trabalho, né, gerar resultados, metas. Então, a gente ter esse momento, né, principalmente a gente veio de uma geração onde que a gente não tinha essa questão do cuidado, do autocuidado tão presente, né? A gente era para servir e não para ser servido. Então, acho que nessa fase que nós estamos, né, as mulheres 40 mais de hoje, porque não vão ser as mesmas 40 mais de daqui 10 anos, né, que é outra geração, a gente tem essa questão de não trazer tanto o autocuidado para a gente, mas como é importante a gente dar uma pausa, a gente se valorizar, a gente ter um momento que é nosso e de mais ninguém, porque normalmente a gente é assim, a gente é a filha de alguém, depois a gente é a mulher de alguém, depois a gente é a mãe de alguém, mas que horas que a gente é a gente? Né? Então, eu acho que isso é muito importante, a gente fazer essa pausa para a gente olhar para a gente ter o nosso momento, né? Então, é fazer uma pausa para ir na academia, né? Para malhar, que isso é extremamente importante quando a gente está falando de mulheres 40 mais, porque é construindo um banco de músculo, adquirindo músculo, né? A dieta é extremamente importante, a atividade física, igual o Quinho falou, é uma combinação de fatores, né, para que a gente tenha aí uma saúde melhor, né? Então, talvez o autocuidado não é só questões de beleza, salão ou meditação ou momentos de tranquilidade, mas a academia também é um autocuidado, né? É cuidar da sua saúde, não tem nada mais importante nessa vida do que a nossa saúde. Então, acho que é muito importante a gente preservar, né, e trazer para o autocuidado as questões de alimentação, de atividade física, isso é muito importante. Importante mesmo. E hoje se fala muito em suplementação, reposição hormonal, né, Quinho? E até recursos endogênicos para melhorar ali a disposição. A força também, a qualidade de vida até da mulher após os 40 anos. E na visão de vocês, quando esses recursos são bem-vindos e quando podem se tornar um risco? Existe um caminho seguro e equilibrado para tudo isso, né? Com responsabilidade? Sim. Sobre os recursos ergogênicos e a suplementação, a gente pode até classificar em ilícitos e ilícitos, né? Ilícitos seriam esteroides, anabolizantes, né? Que são aplicados fora do eixo de profissionais da saúde. E os lícitos seriam coisas do dia a dia, até a própria alimentação, a sua própria postura no dia a dia, cuidados que podem impactar e melhorar sua performance no dia a dia e no seu autocuidado. Exemplo, suco de beterraba, às vezes alimentos que são anti-inflamatórios,
né? São vistos como uma forma de um recurso ergogênico que visa melhorar seu dia a dia e melhorar sua performance frente à atividade física. Entendi. E a alimentação, sono, treino e exames, como equilibrar tudo isso, né, numa rotina real de uma mulher, doutora? É difícil, hein? Essa é a resposta de milhões, né? É a resposta que eu queria saber. De milhões. Quem me dera ter todas essas respostas. Não dá, gente. É difícil equilibrar a balança, complicado. né? Equilibrar todos esses pratos, né? A gente trabalho, maternidade, vida conjugal, né? É sempre um desafio. Eu acho que, assim, as mulheres que são sintomáticas e que precisam de reposição hormonal, né? Fazer a reposição hormonal é um grande benefício para essas mulheres, porque muitas vezes a paciente acha que ela está cansada, porque ela é preguiçosa, porque ela já não é mais a mesma, né? E não é isso, é uma questão hormonal que precisa ser tratada, né? Ela fica muito irritada, ela tem sintomas muito importantes, né? Os calores que estão aí presentes em muitas pacientes, né? Mas existem mais de 70 sintomas relacionados com o climatério e menopausa. Então, assim, às vezes coisas que são simples, né? O ganho de peso pode estar relacionado, é claro que não é só, é muito importante que a gente fale sobre isso, não é, o ganho de peso ele não é só culpa da menopausa, muitas vezes é um hábito que você adquiriu durante toda a sua vida, então, né, colocar a culpa na menopausa também do ganho de peso é até covarde, né, Kim? Mas é mais difícil da gente conseguir construir uma massa magra, por exemplo, né? Irritabilidade, o sono já não é mais o mesmo, muitas pacientes acordam, não dormem, né? Normalmente desperta 3 horas da manhã e ele fica, né? Que é um despertar noturno que a gente fala. E a reposição hormonal vai te ajudar nisso, vai te ajudar a dormir melhor, vai te ajudar a ter mais disposição para trabalhar, disposição para namorar, né? Então, tudo isso vai estar alinhado com o tratamento, né? Não tem como também eu exigir de uma pessoa uma produtividade que ela não dorme. Não, né? não dá. Não tem jeito. Tem como a pessoa ficar feliz se ela não dorme? Não tem como. Não tem jeito, o sono tem que ser reparador. Dormir é muito importante para a nossa rotina, né? Cada um tem uma quantidade, uma necessidade diária de sono. Mas ter o sono reparador é importantíssimo para ter uma qualidade de vida, né? E estar com os hormônios equilibrados para trazer o bem-estar para a paciente, para os que estão ao redor dela, porque muitas vezes o marido é que sofre, o filho é que sofre, porque você está irritada, você está cansada, você não quer namorar. Então, assim, é difícil, mas tem solução, né? Não precisa ser tão difícil, a gente consegue hoje minimizar essas nuances do climatério e da menopausa. Entendi, doutora. Mas com questão dessa pergunta, Ju, parece difícil para a mulher tomar conta disso tudo. Sim. Se ela não conseguir isso, ela tem que buscar profissionais que conduzam isso para ela. Então, na minha rotina de prescrição do exercício, eu tenho que ter esse monitoramento, eu tenho que ter esse caminhamento da questão hormonal das minhas clientes, né? Tem que encaminhar para profissionais habilitados e esses profissionais repassar isso para mim, né? No caso, quem conduz a atividade física, porque é difícil e quem geralmente que tem conhecimento e noção disso são os profissionais. Então, seria interessante essas mulheres procurarem profissionais que têm conhecimento disso para estar direcionando esses exames, que é importante demais para o dia a dia. Para o seu dia a dia, você estar disposta, para você acordar, fazer exercícios, ter uma rotina boa com a sua família, no seu relacionamento interpessoal. Então, no caso das mulheres 40 mais, algumas enfrentam o problema de estar usando pílula concepcional até hoje. Tem o entrave do marido que se recusa às vezes a fazer uma vasectomia, que é uma coisa muito simples. Fica aí um recado, mulheres, cobrem isso dos seus maridos, porque a saúde de vocês está em risco. Você tem risco de trombose, AVC. Então, procure um profissional, tenha esses exames em dia e deixe que a gente conduza a sua rotina. Isso é super importante, né? Esse trabalho multidisciplinar, né? É importantíssimo, tanto do profissional
educador físico, quanto do profissional, né, da parte da nutrição, profissional médico, né, trabalhar em conjunto é muito importante. E o que eu vejo muito, né, que a gente conversa muito, né, da atividade física, que é uma excelente oportunidade de sermos exemplos para os nossos filhos, né, porque o que a gente faz hoje, né, mostra para eles o que eles devem fazer. E trazer esse hábito para a criança, construir esse hábito durante a vida, né, é melhor que eles adquiram esse hábito agora e mantenham durante toda a vida do que deixar para adquirir depois. Dá para fazer também, só vai ser mais difícil, mas dá para fazer. Verdade. E quais os mitos, né, que vocês ouvem com frequência sobre a menopausa e atividade física? Eu acho que tem muita coisa ali, né? Muitos mitos. Tem bastante. No caso da menopausa, as mulheres acham que não vão emagrecer mais, que não vão ganhar mais massa muscular, né? Que os ossos vão se quebrar se fizer um exercício com muita carga. Então não tem nada disso. Que não pode, que não pode. Musculação é coisa pode. de gente nova. As mulheres acham que musculação é coisa de gente novinha. Jovem. E não é verdade. Eu acho que a academia tinha que estar cheia de gente 40 a mais, porque é quem mais precisa. Gente. Né? A gente precisa do exercício de resistência, né? É o exercício de resistência mais comum que a gente tem, mais importante nessa fase, né? Então, eu queria que a academia tivesse cheia de gente 40 a mais. Lotada. Sim, né? Até para dar conta da rotina do dia a dia, né? Então, falar que não pode fazer um tipo de exercício. Quantos pacientes, às vezes, né? A gente tem pacientes, às vezes, que tem algum tipo de problema, né? Seja o problema osteomuscular, e a pessoa acha que ela não pode fazer atividade física. Não é isso, ela pode, mas ela precisa de uma orientação. Ela não vai chegar lá e fazer o que ela acha que ela tem que fazer. Ela precisa de alguém para direcionar, para olhar se está fazendo da forma correta, né? E eu acho que eu gosto de falar muito do personal e da presença do personal na atividade física, principalmente em quem não tem uma rotina de treino, né? Porque muitas vezes a pessoa vai na academia e faz a ficha e pensa bem, é um profissional de educação física, né? Para a academia inteira. Então, ele vai fazer a ficha, não quer dizer que ele é bom ou que ele é ruim, não é isso. Mas ele vai fazer a ficha, mas ele não consegue ver se você tá tranquilo, se tem que aumentar a carga, se você está fazendo da forma correta. Por quê? Porque tem mais não sei quantas pessoas. Uma academia por dia vai umas 80 pessoas. Por hora você vai ter 60 pessoas. 60, 80 senhoras. Não é impossível, é humanamente impossível. Quando você tem um personal para chamar de seu, né? É verdade. Então, ele consegue individualizar seu treino. Kim, hoje eu tô com uma dor no braço, vamos fazer outro tipo de exercício? Vamos, né? Que vai trabalhar, às vezes, a mesma musculatura, mas com um exercício diferente, né? Esse exercício aqui tá muito tranquilo, vamos aumentar a carga, né? Então, assim, eu acho que ter o profissional com você é totalmente diferente, né? De fazer o exercício sozinho, em pessoas que não são treinadas, porque pessoas treinadas, elas conseguem manter uma rotina de treino sozinha e se virar. Mas pessoas que não têm uma rotina de treino, é muito importante o profissional acompanhando. O personal junto. Sim. E a questão dos exames, né? Falando agora, pegando o gancho da doutora aqui, é importante que esses exames sejam mais profundos para as mulheres 40 a mais. Não é simplesmente aquele check-upzinho de colesterol, triglicérides, que todo mundo faz, todo mundo tem. Então, exija do seu médico, exige do seu profissional que está com você na academia, se for um personal trainer, para que ele te oriente nisso e você consiga realizar esses exames para investigar de uma forma mais profunda o que está falhando, porque às vezes você vai no nutricionista, vai no médico, está treinando e não está conseguindo resultado. Então, alguns exames mais profundos precisam ser feitos, né? No caso do SHBG, fibrinogênio, DHA, que após os 40 já tem uma redução, SHBG, DHA, fibrinogênio, dímero D, anticoagulantes, vitaminas. Vitaminas, né? Então, por isso que eu gosto muito dessa equipe multidisciplinar, porque a gente acaba
trabalhando com pessoas que têm a sua afinidade, que falam a mesma língua que você, né? Então, quando você tem profissionais que estão ali trabalhando da mesma forma, tudo flui mais fácil, né? Eu consigo, né, falar assim, ó, vamos fazer um treino assim, consigo falar com a nutricionista ou nutri, vamos mudar um pouquinho, isso aqui a paciente não está adaptada, não foi legal para ela não está conseguindo, né? Ou aporte, ela está ficando com fome, no dia da academia ela fica com mais fome. Então, assim, se a gente conseguir todo mundo trabalhar junto, fica tudo muito mais fácil. E a mulher ali consegue levar esse período dos 40 mais pré-menopausa, até menopausa também mais leve também, né, doutora? Sim. Como uma equipe toda junto com ela. E a gente não precisa só focar na 40 mais, sabe? Assim, as meninas que são mais jovens, que elas consigam ter uma atividade física frequente, uma alimentação melhor, né? Porque aí quando elas chegarem no 40 mais, elas já estão habituadas, elas só vão manter o que elas vêm fazendo durante a vida delas, né? Com alguns pequenos ajustes, mas assim, não precisam fazer grandes esforços, né? E tem pacientes que têm que fazer grandes esforços, porque vem de um hábito ruim durante a vida inteira, né? Então, assim, e para eu mudar isso, né, eu posso dar o melhor hormônio do mundo. Se a paciente ela não mudar, ela não vai ter resultado, né? Porque o hormônio ele faz metabolização hepática, enfim, vários mecanismos. Então, imagina um paciente com gordura no fígado, esse fígado não vai metabolizar do jeito que ele precisa metabolizar, né? Às vezes fica com o tecido adiposo muito grande, na hora de absorver um hormônio transdérmico já não vai ser tão legal, né? Ou às vezes vai ter uma conversão periférica para um outro tipo de hormônio e não vai ter o resultado esperado, né? Então é importante. Então fica aí o alerta até para as mais jovens, né? Para elas se cuidarem, para chegar lá e apenas precisar de ajustes, não precisar fazer grandes mudanças. Bacana. Até porque o corpo não espera os 40 anos para dar sinais, né? Sim. Então, para quem está novinha, vale o recado também, se não tiver um bom trato consigo mesmo, os problemas vão vir bem antes dos 40. Antes dos 40, é verdade. E qual recado ou conselho vocês deixam, né, para quem está nos assistindo e quem quer começar a cuidar da saúde agora, mesmo depois dos 40? Porque nós falamos agora um pouquinho antes dos 40, né, e depois dos 40. Dá para começar? Lógico que dá para começar, isso é super importante, né? Eu falo muito isso com os pacientes que querem mudar seus hábitos alimentares, de dieta, de atividade física, de treino, e que querem ter uma vida mais saudável, né, e ter uma vida, né, mais plena, porque a gente sabe da importância disso tudo, não desistir, porque não vai ser fácil. Mudar um hábito da vida inteira não é fácil, então não desistam. A gente vai, né, ir certinho, bonitinho um tempo, aí depois vai desanimar, mas aí depois a gente vai voltar, né, chuta o balde, busca o balde, volta de né, novo. então assim, isso acontece com todo mundo, gente, né, então assim, o meu recado não desistam, é difícil, mas escolha o seu difícil, que o seu difícil seja a mudança para um estilo de vida melhor. E o Quinho quer deixar um recado, lógico, né, para as 40 mais, Quinho? Menos remédio, melhorar a alimentação. Quando for ao supermercado, ter o cuidado de ler o que você está levando para sua casa, né? Alguns alimentos já vêm com indicação, né? Que às vezes não é legal estar consumindo. Tomar cuidado com as crianças também. E tentar tirar esse desapego da questão da automedicação. Então, quando você favorece uma alimentação adequada, né? Encara os problemas do dia a dia, as coisas tendem a fluir melhor. Então, no caso do exercício, se a pessoa não gosta, tente encarar como trabalho. O trabalho é imprescindível a todos. Então, a gente tem que trabalhar. O exercício é a mesma situação. Não tem como a gente fugir. E, preferencialmente, que ele sobressaia o dia de descanso da semana. Então, essa rotina mínima de 2 a 3 vezes, ainda ela é baixa e, progressivamente, você tem que tentar aumentar isso.
Não é? Bacana. A gente tem que ter disciplina e responsabilidade. Verdade. Nem criança faz só o que quer. É verdade, é verdade. Quero agradecer muito a presença de vocês. Eu que agradeço. A equipe do Lavras TV, né, agradece pelos esclarecimentos. Vamos ter um segundo episódio, porque são muitos assuntos aí para as mulheres 40 a mais. E o nosso programa, ele é um pouquinho curto, porém vai ter um segundo episódio, pode ser, doutora? Pode ser, claro, Quinho? vai ser um prazer. Pode ser. Pode? Tranquilo. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Eu que agradeço aí o Lavras TV pelo convite, Ju, Quinho. Foi uma noite muito agradável, muito obrigada. Muito Obrigado, obrigada, Ju, mais Quinho. uma vez. Prazer estar aqui. Quando precisar, estamos aí Com certeza. disponível e poder contribuir de alguma forma. Tá? Muito obrigada, viu? O Lavras TV encerra por aqui e voltaremos a qualquer minuto com notícias atualizadas para vocês. Até a próxima!